É isso aí, galera. Vamos lá, né? Vamos para mais uma atividade de matemática da primeira série do ensino médio. Na aula de hoje, galera, nós vamos falar sobre o conceito de função de primeiro grau, tá certo? Vamos lá, então? Bem, galera, vocês já estão aqui com a atividade em mãos, né? Ela está aqui projetada na tela. Deixa eu ampliar um pouquinho para melhorar o nosso quadro de visão. Tá ok? Isso. Bem, então, como eu disse, nós estaremos abordando esse assunto, funções de primeiro grau ou funções do primeiro grau. E antes de qualquer coisa, pessoal, eu quero relembrar com vocês esse conceito, né, de função. Bem, basicamente, pessoal, função é uma relação entre dois conjuntos. Vamos partir de um exemplo bem básico. Por exemplo, você vai ao mercado, né, comprar chiclete. Supondo que cada chiclete custe 10 centavos, bem, se você comprar um chiclete, você paga 10 centavos. Comprando dois, paga 20 centavos. Comprando três, 30 centavos, quatro, 40 centavos. 10 chicletes, você vai pagar R$ 1. 20 chicletes, R$ 2, e assim sucessivamente. Então, quer dizer, o custo, o preço a ser pago pela sua compra, ele depende da quantidade de chicletes que você está comprando, certo? Matematicamente falando, eu poderia escrever uma relação, tá? Por exemplo, custo C é igual a, ao número de chicletes vezes 10 centavos, ou seja, 0,10 vezes N. O meu N aqui estaria representando o número de chicletes. 0,10 vezes 1, 0,10. 0,10 vezes 2, 0,20. 0,10 vezes 3, 0,30 e assim sucessivamente. Então, o custo C, ele depende do número de chicletes que você está comprando. Então, aqui eu tenho uma relação entre dois conjuntos. O conjunto que é representado pela quantidade de chicletes e o conjunto que é representado pelo valor pago, tá certo? Então, nesse caso, eu teria a seguinte representação: um chiclete, eu pago 0,10. Dois chicletes, eu pago 0,20 e assim sucessivamente, me dando aqui o que eu chamo de pares ordenados, tá? Onde a variável independente aparece primeiro, e a variável dependente, porque o preço que você paga, ele depende do número de chicletes que você compra. Então, a variável dependente vem primeiro nesse par, e depois vai vir a variável dependente. Então, variável independente, variável dependente, ok? Nesse caso aqui, pessoal, nós costumamos, na matemática, generalizar o pré-ordenado com as letras X, E, Y, tá certo? Então, o par ordenado, ele geralmente é representado pelo par X, Y. Por que vem o X primeiro? Primeiro, o X está representando a variável independente e o Y está representando a variável dependente. Mas por que justamente o X? Só por um detalhe. O alfabeto, quem aparece primeiro é o X, para depois aparecer o Y, tá certo? Aí é o seguinte, pessoal. De uma forma geral, toda função de primeiro grau, ela é representada por esta fórmula, f de x. O que é f de x? O que está em função de x, ou seja, a variável dependente é igual a ax mais b. Esse a, pessoal, ele é chamado de
coeficiente angular. Ele define a rapidez com que a minha variável dependente vai crescer. Por exemplo, vamos supor que você é contratado para trabalhar numa empresa, e aí você recebe, vamos supor, R$ 2.000 por mês, mais 1% de lucro de tudo que você produzir. 1%, 0,01. Você recebe 0,01x mais 2.000. E no caso aqui, o que você recebe é o y, é a variável dependente, tá? É o que existe em função do x. E aí, pessoal, quanto maior for a sua porcentagem, mais rápido ou de forma mais acelerada é o crescimento do seu pagamento, tá? Se aumentar a sua comissão para 0,02, ou seja, 2%, você vai ganhar mais. Se aumentar para 0,03, ou seja, 3%, você ganha mais ainda, e assim sucessivamente. Então, o coeficiente angular, aqui nesse caso, aqui é representado por 0,01, ele vai indicar o que nós chamamos de coeficiente angular. É a rapidez que a variável dependente vai crescer, certo? E o outro termo, ele é constante, certo? Ele é chamado de coeficiente linear. Então, o coeficiente linear é um valor constante, tá? E nós temos aqui o coeficiente angular, que indica a rapidez com que o meu salário cresce, com que o custo cresce, ok? Para lembrar também, pessoal, que os taxistas, eles cobram por uma corrida uma expressão igual a uma função de primeiro grau, tá? É um valor constante, que eles chamam de bandeirada, que vai depender da praça, né, da região em que o táxi circula, mais o quilômetro rodado. Claro que com o alto valor do combustível, o quilômetro rodado está bem caro hoje, né? Então, seria também uma função de primeiro grau para definir o custo, né, de uma corrida de táxi. Então, vamos lá. Continuando aqui, galera, nós temos aqui alguns exemplos de função de primeiro grau. Nesse caso aqui, ó, f de x igual a 3x mais 2, o coeficiente angular é o 3, né, é o valor que vem ao lado da incógnita x, e o coeficiente linear vale 2, ou seja, é a constante, é o termo independente. Aqui tem um detalhe, pessoal. Como eu disse para vocês, o coeficiente angular indica a rapidez com que a variável dependente cresce. Só que nesse caso aqui na letra B, assim, f de x igual a menos 6x mais 7. O coeficiente angular, nesse caso, é um número negativo, tá? Então, o significado matemático dele é a rapidez com que a variável dependente decresce. Então, na letra A, nós temos uma função crescente, porque os valores vão crescendo na medida em que eu vou mudando o valor do x. E na letra B, o coeficiente angular menos 6 vai indicar a rapidez com que o meu f de x decresce, tá? Aqui eu tenho uma função crescente, aqui eu tenho uma função decrescente, e ela é representada por esse sinal negativo. Então, toda vez que o coeficiente angular for negativo, a função é definida como decrescente. Tá certo? Então, coeficiente angular menos 6, coeficiente linear 7. Letra C, f de x igual a menos 4 sobre 3x mais 1 meio. Menos 4 sobre 3 é o coeficiente angular, enquanto que 1 meio é o coeficiente linear. Se ele é negativo, portanto, a função é decrescente. Certo? Então é isso aí, galera. Deixa eu vir aqui para as atividades. Atividade de número 1. Assim, qual é o coeficiente angular e linear das funções abaixo? É simplesinho, pessoal. O coeficiente angular ele vem aqui do lado do x. Nesse caso aqui, ele vale 2. O coeficiente linear é o termo independente, ele vale menos 1. Então,
A igual a 2, B igual a menos 1. Letra B, f de x igual a menos 3x menos 5. Então, o coeficiente angular A é menos 3 e o coeficiente linear B, menos 5. Letra C, f de x igual a 7x mais 41. O coeficiente angular A é igual a 7, o coeficiente linear B igual a 41. Letra D, f de x igual a menos 3 sobre 5x mais 8. O coeficiente angular A é o termo que vem ao lado do x, 3 sobre 5. O coeficiente linear B, termo independente, 8. Letra E, f de x igual a 16 sobre 3x menos 7 sobre 2. Coeficiente angular 16 sobre 3. Coeficiente linear menos 7 sobre 2. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Continuando, galera. Atividade de número 2. Também bem simples, tá? Analisando o coeficiente angular das funções do primeiro grau abaixo, classifique em crescente ou decrescente. Então, eu vou olhar aqui, ó. No caso aqui é 2, menos 3, 7, menos 3 sobre 5 e 16. Como eu disse para vocês, as funções cujo coeficiente angular é negativo são decrescentes. Então, eu vou vir aqui e anotar. Decrescente. Letra B é decrescente, porque o coeficiente é negativo. E letra D também é decrescente. Letra A, o 2 é positivo, então crescente. Na letra C, o 7 é positivo, então eu tenho uma função crescente. Letra E, 16 terços, também tem uma função crescente. Tá ok, pessoal? Então é isso aí, tá certo? Tenham todos um ótimo dia.